A categoria de 30 a 39 anos, cotou 1, branca a laranja, verde a marrom, e 40 a 49 também, branca a laranja, verde a marrom, cotou 1, masculino e feminino, só branca a laranja e verde e marrom, preta mais tarde, depois do almoço. Então, repetindo, médico no cotô 5, médico no cotô 5, repetindo, categoria 30 a 39 e 40 a 49, branca, laranja, verde, marrom, masculino e feminino, cotô 1, por favor, dá os nomes, porque senão vai terminar. Hey!